Olá, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo. No vídeo de hoje um tema um tanto quanto polêmico. Cadeira abdutora em pé ou cadeira abdutora 30 a 45 graus. Há quem diga que é um ótimo exercício para melhorar a definição de uma parte específica do glúteo. E um outro grupo condena o exercício, diz que não serve para nada e que é uma invencionice. E para você, é um bom exercício, não serve para nada? Bom, a minha intenção no vídeo de hoje é trazer mais informações sobre o glúteo médio, sobre o quadril, que é a articulação envolvida, e sobre esse exercício, para que a gente saia daqui talvez com uma ideia melhor em relação a ele, Quem sabe já acreditando mais nas funções que ele tem e nessa característica especial da cadeira abdutora em pé em relação aos outros exercícios de abdução do quadril para ajudar a melhorar a definição do seu glúteo. Então fica comigo no vídeo de hoje para mais informações. Bom, o exercício cadeira abdutora em pé, como o próprio nome diz, é realizado na cadeira abdutora, que normalmente é um exercício que a gente realiza como? Sentado, tá? E por que então que essa variação existe, Qual é a intenção de colocar a aluna numa posição diferente na cadeira abdutora? Na execução tradicional da cadeira abdutora, o músculo-alvo é o glúteo médio. E nesse exercício, nessa variação, na posição mais em pé, onde a gente deixa o quadril menos flexionado, a intenção também é trabalhar o glúteo médio, porém, uma parte mais específica do glúteo médio, que é a parte superior posterior, ou seja, é uma parte mais em cima e mais para trás do glúteo médio. Tá? Normalmente a gente pensa no glúteo médio como um músculo na parte lateral da coxa, mas na verdade ele está tanto na lateral quanto na parte traseira. A gente tem fibras do glúteo médio. O que são as fibras, Tiago? O nosso músculo é como se fosse um tecido. Se você desfiar um tecido, você vai ver vários fios. E o músculo é assim também, Ele tem várias fibras. E essas fibras estão dispostas em diferentes posições, em diferentes ângulos. E no glúteo médio é assim também. Algumas dessas fibras estão posicionadas em tal ângulo que essa execução da cadeira abdutora em pé tem justamente a intenção de estar levando o estímulo do exercício, levando aquela tensão criada pelo peso utilizado na cadeira abdutora para aquelas fibras, tá certo? Então, quando a gente realiza a cadeira abdutora sentada, a gente tem um trabalho do glúteo médio, mas não tem um trabalho específico dessa porção aí mais superior e posterior do glúteo médio, que é justamente a musculatura que quando está atrofiada, que é justamente a musculatura que quando está fraca e perde o seu volume, perde o seu tônus, cria algo que muitas pessoas conhecem por depressão trocantérica. É um nome complexo, eu sei, estranho, mas nada mais é do que aquele achatamento, do glúteo na parte lateral e superior, Sabe aquele bumbum que não tem aquela curvinha em cima que você acha bonito? Então, ali é onde a gente denomina depressão trocantérica. Então, esse exercício vai trabalhar justamente essa parte mais específica do glúteo, tá? E aqui eu quero aproveitar para fazer um parênteses e explicar que a depressão trocantérica é quando existe essa atrofia na parte superior e posterior do glúteo. Ponto. Para você que se olha no espelho e se incomoda com aquela parte mais cavada, aquele buraco na lateral do seu quadril, aquilo não é depressão trocantérica e aquilo não tem solução com exercício. Aquilo é uma característica anatômica. Tem pessoas que vão ter um buraco mais profundo, ou seja, vai ter uma parte côncava ali mais acentuada, outras pessoas não. E isso não é passível de mudança com o treino, não tem nenhum exercício, independente da forma que você execute, que vá melhorar ou vá mudar essa realidade, tá? Aquilo ali é uma aponeurose glútea, ou seja, é um tecido que tem ali, não é um tecido muscular, tá? É um tecido fibroso e que, como eu disse, dependendo do biotipo da pessoa, esse buraco vai ser mais profundo ou menos, vai ser mais acentuado ou menos. Então, se você tem menos gordura naquela região, por exemplo, já talvez seja normal que tenha um buraco maior. Às vezes, independente de ter mais ou menos gordura, conforme
a formação do seu músculo, o posicionamento dele no seu corpo, né? Ou seja, de acordo com o seu biotipo, vai ter um buraco maior ou menor ali. E não há exercício que mude essa realidade. Às vezes, né, se for uma coisa que incomoda muito, um procedimento cirúrgico, né, onde a pessoa injeta ali mais gordura, ou até outros materiais sintéticos, tipo metacrilato e tal, que eu particularmente não acho que seja a resposta, né, mas enfim, esse sim é um tipo de solução para esse buraco na lateral do quadril, que não é a depressão trocantérica e que não é resolvido com a cadeira abdutora 45 graus. Então, quando a gente relaciona esse exercício com a melhora do quadro de depressão trocantérica, a gente não está falando desse buraco na lateral do glúteo, e isso é muito importante que fique claro, tá? Eu vou deixar uma imagem aqui para explicar melhor, né, o que é esse buraco na lateral do quadril, para vocês localizarem melhor, e vou deixar aqui do outro lado também uma imagem mostrando aonde é essa região superior e posterior do glúteo médio, que essa sim, quando está atrofiada, quando está fraca, quando está pequena, quando está mole, a gente consegue atingir com exercícios específicos e melhorar, aumentar o volume, melhorar a definição, deixar mais tonificado, tá certo? E é justamente aí que entra a cadeira abdutora 45 graus ou a cadeira abdutora em pé. Por quê? Naquela execução sentada com o nosso quadril em 90 graus, né? Você usando a cadeira abdutora na posição que ela vem de fábrica, que esse inclusive é um dos argumentos, né, do pessoal, o exercício foi feito para ser realizado sentado, né, o engenheiro montou, né, desenvolveu a máquina dessa forma. O que eu tenho para dizer é o seguinte, nem todo engenheiro, né, que desenha uma máquina tem um conhecimento mais aprofundado de anatomia, né? E outra coisa, todo equipamento lá onde você treina é bom, você sente assim que a anatomia, né, está sendo bem aplicada, que a biomecânica do movimento ali é ótima? Não, né? Então, não é porque a máquina, né, a cadeira abdutora vem de fábrica daquele jeito que aquele seja o único jeito de realizar a abdução de quadril. Tanto é que a gente pode fazer a abdução de quadril em pé, né, na polia, por exemplo. Entendeu? Então, não é explicação, não é justificativa dizer que a cadeira abdutora é sentada e esse é o único jeito de fazer e ponto. Tá bom? Porque, por exemplo, né, o tensor da fascia lata que passa aqui na lateral da nossa coxa também é um músculo que pode ser ativado quando você faz a abdução do quadril com o quadril em 90 graus, né, na posição sentado. E não é uma musculatura que a gente quer atingir, sendo que quando você realiza essa abdução de quadril, né, o que é a abdução de quadril, Tiago? É quando você afasta as pernas, certo? Não é o que você faz lá na cadeira abdutora? Então, quando você faz essa abdução de quadril e o quadril não está muito flexionado, ou seja, a tua coxa não está perto, né, do teu tronco, ela está afastada, você consegue neutralizar mais a ação do tensor da fascia lata e concentrar o esforço maior no glúteo médio, que é o músculo alvo. Além disso, essa posição, mais com o quadril menos flexionado, coloca a direção do movimento da tua coxa na mesma direção que essas fibras superiores e posteriores do glúteo médio se contraem. E na musculação, esse é um princípio básico, né? A alavanca de movimento ou o movimento acontecer na mesma direção que as fibras daquele músculo que é alvo do exercício se contraem, né? Então, por exemplo, o bíceps, as fibras dele estão assim, né? Não adianta nada o bíceps contrair assim e você querer fazer um movimento para cá, por exemplo, certo? Você vai ter um efeito muito mais positivo se você fizer um movimento, onde o bíceps contrai e puxa a alavanca para cá, tá certo? Deu para pegar aí a ideia? Colocar o movimento realizado pelo exercício na mesma direção em que a fibra, em que o músculo contrai, certo? Pegou? Na cadeira abdutora em pé, é isso que a gente faz. A intenção é colocar a alavanca, né, o movimento que acontece aonde? Lá na coxa, quando o quadril abduz, né, quando a gente afasta as pernas ali, que esse afastamento da coxa aconteça na mesma direção em que essas fibras lá de cima do glúteo, né, médio, as fibras superiores e posteriores, estão se contraindo.
Porque essa parte do músculo glúteo médio, bem específica, está mais ou menos assim, ó, em 45 graus. Então é importante a gente colocar lá embaixo a nossa coxa também mais ou menos em 45 graus. Para que quando você faça esse movimento, né, de abdução, ó, né, o movimento aconteça na mesma direção das fibras. Entendeu? Então essa é a justificativa para realizar a cadeira abdutora em pé, a cadeira abdutora 30, 45 graus, certo? Então, fazer sentado está errado? Não. Fazer em pé está errado? Também não. E eu digo isso com a tranquilidade de quem por muito tempo condenou esse exercício. Da mesma forma que você aí que está assistindo o vídeo talvez não goste dele também e ache que não serve para nada. Mas eu admito que a minha rejeição ao exercício era baseada na minha ignorância, na falta de conhecimento suficiente para entender algumas questões, né, relacionadas ao glúteo médio e a sua ação, que hoje me fazem justificar esse exercício como uma ótima alternativa para quem quer desenvolver o glúteo de forma harmônica e completa, para quem quer realmente melhorar a definição desse grupo muscular. Tá? E além disso, além agora de ter um embasamento teórico maior, eu também tenho um feedback muito positivo das alunas em relação a esse exercício, tá? Tanto em relação aos resultados, né, quanto em relação ao toque lá na hora do treino, né? Eu gosto muito de usar, né, a anatomia palpatória na hora do treino, encostar no músculo para a aluna perceber do que eu estou falando, né, quando ela faz uma cadeira extensora, né? Tocar no quadríceps para ajudar a levar a atenção dela para lá. Quando ela faz uma elevação lateral, tocar no ombro dela para ela prestar atenção. E quando a gente faz a cadeira abdutora 45 graus, eu toco, né, com os dois dedos assim nessa parte mais superior do glúteo e a tensão gerada ali é muito grande, muito diferente do que acontece quando ela realiza a cadeira abdutora sentada no ângulo de 90 graus. Tá certo? Então tem vários porquês aí, alguns teóricos, outros mais empíricos, mas que trazem para mim hoje uma tranquilidade, né, e uma segurança maior na hora de estar executando esse exercício com as minhas alunas. E eu entendo que algumas pessoas, né, ainda tenham assim as suas ressalvas em relação à cadeira abdutora 45 graus, mas ela não é justificável. Por quê também? Pensa comigo. Supino reto, supino inclinado. Por que existem dois tipos de supino? Porque o supino reto, a princípio, trabalha a musculatura peitoral de maneira completa, mas os feixes mais mediais, eu diria, né? Agora, por que a gente realiza o supino inclinado? Com halter, com a barra? Não é justamente para direcionar o estímulo para as fibras mais superiores do peitoral? Então, se para o peitoral mudar o ângulo de execução do exercício altera, né, a região do peitoral que está sendo estimulada, por que seria diferente para o glúteo médio? Percebe? Então não faz sentido. Se você faz um supino inclinado pensando na parte superior do peitoral, né, é o mesmo músculo que é trabalhado no supino reto ou no supino inclinado, mas a gente altera o ângulo de execução para direcionar o estímulo para as fibras mais superiores, tá certo? Para colocar o movimento numa direção mais adequada, mais coerente com a ação dessas fibras superiores. Lá na cadeira abdutora 45 graus o raciocínio é o mesmo. A gente coloca a aluna em um ângulo que o movimento que ela vai realizar de abdução do quadril, de afastamento das pernas, aconteça na mesma direção em que as fibras lá de cima, né, e posteriores do glúteo médio estão se contraindo, para melhorar a definição justamente daquele ponto específico do glúteo. E essa linha de raciocínio que eu estou usando aqui, né, fazendo essa analogia entre o supino reto e o supino inclinado, para explicar o porquê da cadeira abdutora em pé, no ângulo ali de 30 a 45 graus, é eficiente, também serve para explicar o exercício glúteo concha, ou glúteo ostra, né, que a gente utiliza, aquele exercício com elástico, deitada no chão, que tem por característica justamente colocar o ângulo de abdução do quadril, o ângulo em que as pernas se afastam, na mesma direção em que as fibras superiores e posteriores do glúteo médio se contraem. Um exercício realizado com a mini band, né? Não é um exercício para hipertrofia, eu diria, né? Porque a gente tem essa limitação da tensão mecânica gerada, mas é um ótimo exercício para aumentar a ativação dessa região glútea, né? Porque, como eu disse,
essa parte do glúteo, quando está atrofiada, fraca, molinha, sem força, sem tônus, é o que leva à tal da depressão trocantérica, aquele achatamento, né, na parte superior e lateral do glúteo. Tá? E quando essa musculatura está ali morta, a gente precisa ressuscitá-la. E o glúteo concha, lá o exercício com a mini band, apesar de não ter muita carga, é um exercício que gera uma tensão constante, permite a realização de um número maior de repetições, então por isso, né? E é uma ótima alternativa justamente para estar fazendo essa ativação aí do glúteo médio nessa porção mais específica dele, entendeu? É uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar dentro do programa de treino com essa intenção, né? Então ficariam os dois trabalhando em conjunto. O glúteo concha, um exercício de ativação, e a cadeira abdutora, um exercício com um objetivo mais específico de melhorar realmente, né, o volume e a definição ali do glúteo, por permitir trabalhar esse exercício com mais carga, tá certo? Então a gente vê aí que além da cadeira abdutora 45 graus, tem o glúteo concha também como uma ferramenta, né, na busca por melhorar a depressão trocantérica, ou a gente pode até enxergar de uma maneira mais geral e pensar assim, são duas ótimas alternativas para melhorar a definição e a forma do glúteo. E para complementar essa questão do supino e supino inclinado, que eu usei aqui como analogia para mostrar que alterar o ângulo de movimento altera, né, a porção do músculo que está sendo estimulada, a gente também tem hoje em dia mais evidências sobre uma coisa chamada hipertrofia heterogênea. O que significa isso, Thiago? Hipertrofia é o aumento de massa muscular, certo? E heterogênea é quando não há um padrão. Então, não é necessário, ou quando algo não é homogêneo no caso, né? Então, hipertrofia heterogênea significa hipertrofia de partes específicas do músculo de maneira diferente. E é justamente isso que explica, né, a possibilidade de um supino, né, em ângulo diferente trabalhar com mais especificidade uma parte específica do músculo. Assim como a cadeira abdutora em um ângulo diferente também possibilita a ativação com mais eficiência de uma porção específica do glúteo médio. A hipertrofia heterogênea ainda não tem uma comprovação mais sólida, né? Faltam estudos crônicos. O que é estudo crônico, Thiago? Um estudo assim que acompanhe, né, por mais tempo o desenvolvimento da musculatura, né, dentro de um estudo específico para esse assunto, mas as evidências que se tem hoje, somadas a essas informações e feedbacks mais empíricos que a gente tem, trazem essa possibilidade muito forte de que haja realmente hipertrofia heterogênea, né? E que essas variações aplicadas nos exercícios realmente fazem muito sentido. Não só aqui hoje falando, né, especificamente da cadeira abdutora 45 graus e os feixes superiores e posteriores do glúteo médio, mas para todos os grupos musculares, né? Não é à toa que a gente tem uma variedade tão grande de exercícios hoje. Algumas coisas são invencionices, sim, mas outras são justificáveis, né? Quando tem um embasamento, né, anatômico, quando tem um embasamento cinesiológico, a gente pode sim estar modificando a execução dos exercícios em busca de um estímulo mais preciso para determinadas áreas, né? E com isso trazendo um desenvolvimento, uma definição mais completa daquele grupo muscular. Tá certo? Então, com base, né, na teoria, explicando o ângulo das fibras superiores e posteriores do glúteo médio, com base na teoria, explicando a importância de direcionar o movimento na mesma direção em que as fibras estão se contraindo, com base no empirismo, né, os resultados, os feedbacks positivos das alunas, né, as mudanças que elas percebem no glúteo, a anatomia palpatória lá na hora do treino, e com base na coerência, né, que eu expliquei aqui, usando o supino reto e o supino inclinado como exemplo para mostrar que alterando o ângulo a gente altera, né, a porção do músculo que está sendo estimulada, fica claro que a cadeira abdutora 45 graus é sim uma ótima alternativa para quem quer melhorar a definição do glúteo médio. Mas é lógico, você não é obrigado a concordar, não é obrigado a realizar esse exercício, se você é profissional não é obrigado a colocar ele em prática. Mas é um bom exercício, eu particularmente recomendo a utilização dele. Dentro do protocolo TR, dentro do meu protocolo de treino, as minhas alunas realizam essa cadeira abdutora
com esse ajuste na execução e, como eu disse, os feedbacks têm sido bem positivos. O suficiente para eu estar aqui tentando trazer para vocês mais informações e dar mais embasamento sobre esse exercício que um dia eu já critiquei e que hoje faz parte aí do meu arsenal de exercícios para ajudar a melhorar a definição do glúteo das minhas alunas. Mas se todas essas informações estão te deixando um pouco confusa, eu entendo, né? Eu falei aqui sobre fibra muscular, posição de fibra muscular, abdução de quadril, ângulo do quadril, aponeurose glútea, depressão trocantérica, um monte de nome difícil, né? Mas a minha intenção é tentar realmente ajudar a trazer informações que vão te fazer compreender melhor esse exercício, né? A cadeira abdutora em pé, a cadeira abdutora 45 graus. Uma pena que a gente não tenha no Brasil aparelhos, né, que cubram essa possibilidade de movimento, diferente do que acontece lá nos Estados Unidos, onde a Nautilus foi a primeira marca, né? Nautilus, que é uma marca muito importante, né, dentro da indústria fitness, pioneira em muitos tipos de aparelho, e esse é um deles que ela construiu, né? Fazer a cadeira abdutora mais nessa posição em pé. Aqui no Brasil a gente não tem, mas isso não é justificativa para dizer que esse exercício nesse ângulo não funcione, né? Uma cadeira abdutora que vem feita lá por um engenheiro, esses conceitos e embasamentos cinesiológicos e anatômicos que eu trouxe aqui para vocês. Tá bem? Então, dizer que a cadeira abdutora foi feita para ser realizada sentada não justifica nada. Beleza? Agora, é importante dizer também que o glúteo médio, a cadeira abdutora em pé ali, 45 graus, é um exercício para estar compondo o seu treino de glúteo junto com todos os demais, tá? Ele não é o salvador da pátria, é só mais uma ferramenta que você pode estar utilizando junto com todos os outros exercícios, né? Elevação de quadril, extensão e abdução de quadril na polia. Se você gosta, até o glúteo caneleira pode ser uma alternativa em algum momento do seu treino aí, né? Não é a minha melhor alternativa de exercício para fazer parte da estratégia, mas se você gosta, você se sente bem realizando, não sou eu que vou dizer o contrário, tá bem? Só eu particularmente não gosto desse exercício, acho que a gente tem outros que trabalham a musculatura do glúteo com muito mais eficiência. Agora, não existe um exercício certo, um exercício melhor. O melhor realmente é você estar cobrindo todas as possibilidades. Então é cadeira abdutora sentada, cadeira abdutora em pé, abdução de quadril na polia, extensão de quadril na polia, elevação de quadril e todos os exercícios multiarticulares que também vão trabalhar o glúteo, né? O agachamento, o leg press 45, o step up, o afundo no step, o avanço, né? A passada, enfim. Então, tantos exercícios aí para serem utilizados sem que haja necessidade de você escolher um só para ser o salvador da pátria, tá? A cadeira abdutora 45 graus que a gente conversou hoje é só mais um dentre eles e eu espero que depois de todas as informações que a gente passou aqui no vídeo de hoje, você saia entendendo um pouco melhor porque ele é sim uma alternativa bacana para estar fazendo parte do seu treino, assim como faz parte do treino das minhas alunas no Protocolo TR. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que as informações que eu passei aqui tenham sido relevantes, né? A gente falou um pouquinho mais sobre a cadeira abdutora 45 graus, uma explicação aqui de um ponto de vista cinesiológico, anatômico, também um pouco do ponto de vista empírico, né, sobre esse exercício. Trouxe para vocês algumas analogias, né, como a do supino reto e supino inclinado, para mostrar que alterar o ângulo de execução do movimento altera sim, né, justifica alterar a ação, né, de partes específicas de um músculo, que isso também tem um embasamento fisiológico, né, teórico lá na hipertrofia heterogênea, né, hipertrofia de regiões específicas do músculo de maneira diferente, né, então a melhora da definição e do volume de partes do grupo do músculo acontecem de maneira diferente, dependendo do ângulo que é executado o exercício, da velocidade de execução, né? Então a gente tem vários motivos aí para estar justificando a execução da cadeira abdutora 45 graus, enquanto que para dizer que ela não funciona, não tem nada além de opinião, né? Ah, eu acho que não funciona, eu acho que é uma invencionice, eu acho que não funciona porque o exercício foi feito para ser realizado sentado e não em pé, né? Então acho que tem mais coisas pesando para o lado positivo do que para o lado negativo da cadeira abdutora 45 graus. E uma informação muito importante do vídeo de hoje também, que eu espero que tenha ficado muito claro para vocês,
é que a tal da depressão trocantérica não é aquele buraco na lateral do quadril, tá? Aquilo lá é naquela região ali fica a aponeurose glútea, aquilo ali é uma característica anatômica, cada pessoa vai ter aquele buraco ou mais acentuado, mais aprofundado ou menos, e isso não vai ser modificado com treino, independente do exercício que seja, do ângulo que seja, isso não vai mudar, tá bem? A tal da depressão trocantérica é a atrofia, o achatamento da parte superior, lateral e posterior do glúteo e não aquilo ali do lado do quadril. Deixei imagens aí no vídeo para deixar isso bem claro e espero que você saia daqui com essa informação clara também. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, espero que as informações sejam realmente úteis, né? Pensei aí em um tema que eu sabia que ia ser polêmico, mas que era necessário estar conversando com vocês de maneira um pouco mais aprofundada, né? Por isso um vídeo mais longo só sobre esse exercício e as suas características. Beleza? Obrigado então por ter acompanhado o vídeo, obrigado por ter ficado até o final, espero que você tenha gostado das informações que foram trazidas aqui e se você tem outras sugestões sobre outros grupos musculares, exercícios que você tem dúvida, fica à vontade para usar a área dos comentários aqui, interagir, deixa a tua opinião sobre o vídeo de hoje, deixa a tua sugestão para próximos vídeos, afinal de contas eu estou aqui para produzir conteúdo para você que gosta de treinar e quer melhorar a definição do seu corpo. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu! Checklist rápido aqui na cadeira abdutora, 45 graus, ótimo exercício para melhorar a definição dessa parte superior e lateral aqui do glúteo. Primeiro em relação aqui ao step espesso, né, para que ela consiga ficar com o corpo bem projetado à frente, permanecer nessa postura mais ortostática durante a execução do movimento, justamente para que o ângulo do quadril fique mais ou menos 30 a 45 graus, né? E também o step mais espesso joga ela mais para frente para que ela consiga apoiar bem a perna aqui no anteparo da máquina, que é onde ela vai aplicar força que está vindo aqui do glúteo médio, né? Abduzindo o quadril, afastando as pernas. Vamos lá, Rafa. Então a força não é aqui embaixo no pé, né? A força que está sendo gerada aqui pelo glúteo é aplicada aqui, ó. Daí a importância também de ter o step mais grosso, jogando o corpo para frente. Então essa aqui é a execução e postura adequadas na cadeira abdutora em pé.